Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, Novo Testamento, Carta aos Hebreus, capítulo 4. Vamos hoje finalizar uma exposição no capítulo 4, especificamente o capítulo 4 desta Carta aos Hebreus. Capítulo 4, hoje nos deteremos aos versículos de 14 ao versículo 16. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Oremos. Pai, nós estamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações através da exposição da tua santa palavra. Te pedimos que o Senhor cative as nossas mentes e corações diante da tua presença. Temos muitas distrações, pensamentos que nos levam para longe deste lugar. Mas te pedimos, ó Deus, cativa-nos diante da tua face, diante da tua poderosa palavra. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eis aí o final do capítulo 4 de Hebreus, que conclui uma longa exposição de exortação trazida até nós, não somente até nós, mas primariamente àquela audiência do primeiro século. Para aqueles que devem atender e perseverar pela fé, o autor desta carta aos Hebreus os conecta a alguns recursos da graça de Deus. E o primeiro recurso da graça que ele menciona é a comunhão dos santos. Se você voltar uma página na sua Bíblia, no capítulo 3, quando ele adverte aqueles crentes que se eles ouvirem a voz de Deus, eles não devem endurecer o seu coração, ele nos fala no versículo 13, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O primeiro recurso da graça dentro desta longa sessão de exortação é o recurso da comunhão dos santos. A nossa comunhão tem um propósito, uma finalidade. Precisamos agir na vida uns dos outros com sabedoria, com amor, ministrando a palavra, e a palavra aqui, animem-se, ou tragam ânimo ou alma àqueles descaídos, desencorajados, desanimados, para que o nosso coração não se endureça com o engano do pecado. Eis o primeiro recurso da graça dentro desta longa sessão de exortação. Mas existe mais neste texto. O segundo recurso da graça nós vimos no último domingo, a saber, a poderosa palavra de Deus, que é viva e eficaz, poderosa e suficiente. Ela nos dá vida, ela desperta e fortalece a fé. Eis aí o segundo recurso da graça. Há crentes que estão em lutas e dificuldades, como estes irmãos aqui, para quem essa carta está sendo escrita. Mas agora o pastor desta carta que escreve, ele nos traz um novo recurso da graça.
E o terceiro recurso da graça, meus queridos irmãos, é a oração, através do qual nós podemos nos aproximar de Deus, o trono de Deus, para receber misericórdia, para receber do seu amor. Tudo aquilo que nós precisamos para perseverar nesta vida, nos é dada pela palavra de Deus, pela presença de Deus, a cada um de nós. A comunhão dos santos, a palavra de Deus, a oração, com o qual nós podemos nos aproximar deste trono de graça. Esses dois pequenos versículos têm muito a nos ensinar. E nós podemos extrair destes dois versículos, na realidade, 3 versículos, pelo menos 3 ensinos, que podem nos guiar numa vida que é uma mescla, uma combinação de momentos bons, momentos de prazer e alegria, mas outros momentos de pressão, de aflição, de batalhas, de tentações, de provações. Esse texto nos faz uma exigência, mas também esse texto, ele nos dá uma razão para esta exigência. E por fim, ele nos dá um recurso a cada um de nós, a cada um daqueles crentes, dentro desse contexto de grandes lutas, de grandes batalhas, de grande pressão. Vamos então a este primeiro recurso da graça, pois o texto então nos faz esta exigência, dizendo: apeguem-se firmemente à fé. Apeguem-se firmemente à fé. O versículo 14 nos diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Queridos, essa exigência, à primeira vista, parece simples, ela parece fácil. Mantenham-se firmes, firmes na fé. Mas isto é só uma aparência. Manter-se firme na fé, que nos foi entregue, que nos foi dada, não é uma tarefa fácil ou simples. A carta aos Hebreus é escrita para exortar aqueles crentes que estão querendo voltar atrás. Era muito difícil servir a Deus naquele primeiro século. Era muito difícil ser identificado como uma seita saída do judaísmo. Aqueles irmãos do primeiro século poderiam perder tudo, poderiam perder a sua vida. Mas essa carta pastoral está dizendo: mantenham-se firmes na fé. Queridos, as batalhas travadas por homens e mulheres ao longo dos séculos têm sido sempre uma batalha difícil, árdua, áspera. Os primeiros séculos da era cristã, se pudessem ser torcidos como uma toalha, dessa toalha sairiam rios de sangue. Porque muitos dos nossos irmãos que mantiveram firmes, se mantiveram firmes na fé, pagaram um alto preço. Um alto preço. Mas talvez você, diante de um relato, ao olhar para a história e perceber que os crentes naquela época pagaram um tão alto preço, você pode chegar à conclusão: pastor, isso é uma coisa do passado. Hoje nós vivemos numa civilização livre. E eu quero te dizer que isso não é verdade. Desde que os nossos primeiros pais foram expulsos do Éden, aquelas primeiras famílias chamadas por Deus para servi-lo, cada um deles pagou um preço alto para servir o Senhor. Para servir o Senhor. Uma pesquisa realizada por uma missão britânica de nome Portas Abertas, uma organização que dá apoio
e suporte a cristãos no mundo inteiro, divulgou algo sobre uma perseguição nos dias atuais. E é assim que nós nos enganamos ao pensar que cristãos, nos dias de hoje, não são perseguidos. Eles são perseguidos de diversas formas. Esta pesquisa nos informa que mais de 380 milhões de cristãos no mundo inteiro vivem em situações, são sujeitos, são alvos de perseguição e discriminação. Isso lá em 2021. Em 2024, esse número aumentou. 2021, 340 milhões de cristãos. No ano passado, a estatística foi que 380 milhões de cristãos estão sofrendo diversos tipos de perseguição. Um aumento de pelo menos quase 10%, 40 milhões de cristãos a mais. No ano passado, em 2024, foi registrado 4.476 mortes de cristãos que perderam as suas vidas por causa da sua fé. 70% desses cristãos morreram em um só país, a Nigéria, porque eles se mantiveram firmes na fé. Entre os anos de 2021 e 2024, estima-se que aproximadamente 22 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé. 22 mil cristãos no mundo inteiro mortos por causa da sua fé. Somente em 2024, cerca de 7.679 cristãos ou igrejas e propriedades de cristãos foram atacadas, igrejas devastadas em várias partes do mundo. A perseguição, o sofrimento de cristãos não é uma coisa do passado, mas dos nossos dias. Dos nossos dias. Estamos em uma guerra. Agora eu pergunto, quando ouvimos estas estatísticas, podemos pensar o seguinte: olha, isto faz parte daqueles países onde os cristãos vivem em regimes fechados, essas coisas não acontecem na nossa terra. E eu gostaria de fazer com que cada um de nós pensássemos a respeito de algumas coisas. Crianças, adolescentes e jovens cristãos são perseguidos e pressionados ao professarem a sua fé em Jesus e na palavra de Deus. Quando estes expressam aquilo que têm aprendido em casa, na igreja, quanto a valores e princípios cristãos inegociáveis, eles serão pressionados? O que vocês acham? Se um adolescente se mantiver firme, expressando a sua fé no meio da sua escola, da sua universidade, ele será pressionado? Sim, eles são pressionados. Converse com um adolescente da nossa igreja. Converse com um jovem universitário da nossa igreja. E eles vão compartilhar com vocês situações de pressão, de perseguição, em níveis diferentes, mas eles são perseguidos. Por exemplo, ao estar numa roda onde o assunto é sexualidade livre, e um jovem cristão, com sabedoria, com humildade e respeito, se posiciona dizendo que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina a nos preservar virgens até o momento do casamento. O que vocês acham que virá sobre eles? Os amigos da escola ou da faculdade aceitarão e respeitarão essa posição?
É óbvio que não. Eles serão perseguidos, ridicularizados, caçoados. Ou quando pessoas conversam a respeito de temas atuais, por exemplo, a respeito da ideologia de gênero ou da linguagem neutra, e um jovem cristão sábio, respeitoso e humilde se posiciona argumentando contra e refutando estes ensinos nefastos, grotescos, para não dizer demoníacos. Eles terão resistência, eles serão perseguidos, talvez até agredidos, por se posicionarem de forma respeitosa e humilde. Sim, eles serão perseguidos. Profissionais cristãos, ao quererem serem fiéis a Deus, em suas profissões, honrarem ao Senhor em tudo que fazem, serão perseguidos. No ambiente de trabalho. Conversando com irmãos empresários, na igreja, na primeira igreja onde eu servi, estes me falavam das suas lutas diárias. Porque vivemos num país onde se dá um jeitinho em tudo, onde se dribla a lei a todo momento. Homens cristãos empresários que decidirem honrar a Deus com as suas vidas e negócios, talvez perderão milhões. Como este irmão compartilhava comigo. Situações e negócios onde existem propinas, corrupção e tantas outras coisas. E aqueles homens fiéis ao Senhor dizem: eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Isso não faz sentido no mundo em que vivemos. Portanto, conservarmos com firmeza na fé que um dia professamos crer não é algo simples, não é algo fácil. Mas o texto nos diz, ou nos chama a esta exigência: mantenham-se firmes na fé que vocês um dia professaram, com suas vidas, com tudo que vocês fazem. Mas o texto, queridos, ele não nos exige somente firmeza quanto ao que professamos crer. Ele nos dá a razão, porque nós devemos nos firmar nesta fé. E aí a pergunta, diante deste segundo aspecto, desse segundo ensino, é: qual o motivo para pessoas perderem tudo o que possuem, incluindo as suas próprias vidas? Como irmãos que têm perdido as suas vidas ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos 22 mil pessoas. Qual a razão de sermos chamados a perseverar firmemente no que cremos? Porque algumas pessoas deixam para trás vidas prósperas e confortáveis. Algumas pessoas fazem isso. Ou porque alguns outros deixam para trás até mesmo família para servir a Deus. Para servir a Deus. Um irmão conhecido da Paula, na realidade um casal de amigos que vive num país do Oriente Médio e trabalha com refugiados, relatou a história de uma mulher que se converteu ao cristianismo e deixou o islamismo para trás. Ela tinha um filho pequeno de 8 anos e no país dela, ou nas leis da sua religião, ela seria morta ao professar a sua fé em Jesus Cristo. Aquela mulher toma uma decisão, mas antes de concretizar essa decisão, ela instrui e ensina as Escrituras ao seu filho a cada dia, até que ele deu provas de que ele havia entendido quem era o Deus da Bíblia, quem era Jesus Cristo e o que significava a salvação e o perdão dos pecados. Depois disso, então, aquela mulher, ela leva o seu filho para a escola,
Ela se abaixa, se agacha, dá um grande abraço no seu filho de 8 anos, dá um beijo nele e diz: filho, nunca mais se esqueça da mensagem que mamãe ensinou a você. O despede para a escola e foge e atravessa a fronteira para ser acolhida por uma missão de refugiados. Ela decidiu seguir a Cristo. E para seguir a Cristo, as implicações eram deixar para trás o seu marido e o seu filho de 8 anos. De 8 anos. Mas por que pessoas fazem isso? Qual a razão? O texto nos diz. A razão por trás de tudo isso está numa pessoa e na obra de uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Essa é a razão para nos mantermos firmes na fé, para abraçarmos esta fé e nos conservarmos firmes. A perfeita obra de Cristo, que Ele realizou como nosso supremo e sumo sacerdote, é a razão sobre o qual repousa o chamado para sermos firmes na fé. O exercício sacerdotal do Antigo Testamento é ressaltado nesse texto, e é importante nós entendermos. No cenário do Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios, e esses sacrifícios tinham um significado ou um simbolismo. Eles pediam perdão de pecados cometidos. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, adentrava ao Santo dos Santos e despejava sobre a tampa do propiciatório, da arca da aliança, o sangue do cordeiro. E ao ver o sangue do cordeiro sobre a tampa do propiciatório, dentro daquela arca, a lei do Senhor. E a lei do Senhor, em comparação com a vida do povo de Israel, acendia a ira de Deus, pois o povo era pecador. Mas, ao visualizar o sangue do cordeiro sobre o propiciatório, que era a tampa daquela arca, a ira de Deus era aplacada. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é o próprio sacrifício por pecadores. E o seu sacrifício é feito de uma vez por todas, para que todo aquele que crê, se arrepende dos seus pecados, seja salvo. Seja salvo. Existem 2 aspectos nesta razão. O primeiro aspecto é esta obra do ministério sacerdotal de Cristo. A sua vida, a sua obediência absoluta e perfeita. O sacrifício de si mesmo é o meio através do qual pecadores são reconciliados com Deus. Eis aí o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, o texto nos fala, que é um aspecto onde o ministério sacerdotal de Cristo foi a perfeita identificação com a nossa condição humana, com a nossa fraqueza e sofrimento. Não é isso que o texto nos fala? O versículo de número 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Eis aqui um aspecto que deve nos deixar abasbacados, boquiabertos. Cristo, Ele provou a condição humana. Ele sabe o que é sofrer. Cristo foi tentado em todas as coisas. E não é necessário conhecer o original para entender que todas as coisas são todas as coisas. Podemos pensar homens
Cristo foi tentado em todas as coisas, mas ele não conheceu o pecado. Ele não fingiu numa espécie de teatro. Ele foi testado diariamente, desde o seu nascimento até a sua morte, morte de cruz e morte de cruz. Porque temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode. Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende a nossa dor, Ele entende a sua angústia, a sua aflição, os seus medos. Cristo sabe perfeitamente o que significa passar pela condição humana. Literalmente Ele sofreu desde o seu nascimento à sua morte. Ele não sofreu simplesmente dores físicas, emocionais e espirituais também. Ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi traído e abandonado pelos homens que ele investiu a sua vida ao longo de 3 anos. Um deles o negou 3 vezes. E o outro o vendeu. Ele conheceu as mais profundas angústias e aflições no momento do seu martírio, a ponto de suar sangue. Ele pode se compadecer de homens sofredores, porque ele sabe o que é sofrer. O texto, queridos, nos fala a respeito do Senhor Jesus, que nos chama a nos mantermos firmes na fé. O texto nos dá uma razão do porquê homens e mulheres ao longo dos séculos não têm tido por preciosas as suas próprias vidas. O texto nos ensina: suportem. Assim como Cristo rumou do martírio e humilhação para a glória do porvir, da mesma forma estamos rumando para a glória do porvir. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente, o tempo presente, não podem ser comparados com a glória revelada em nós. Porque ele sofreu e passou por todas as coisas, ele entende a sua dor e o seu sofrimento. Mas o texto então nos dá, ou nos chama a uma exigência, nos mantermos firmes na fé. Ele nos dá uma razão porque nós temos que nos manter firmes na fé, a saber, Cristo, em sua obra realizada na cruz do Calvário, um Deus que não é impessoal, mas que Ele tem compaixão. Ele entende a nossa dor e as nossas lutas pessoais e corriqueiras. Mas o texto nos dá um recurso. Lembrem-se, esses irmãos estavam desanimados. Esses irmãos estavam pensando em retroceder. Esses irmãos não aguentavam mais as lutas e aflições que eles estavam passando. E aqui o pastor que escreve essa carta diz: existe um recurso, uma fonte inesgotável, um trono de graça. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que significa, queridos, se aproximar do trono da graça? Significa aproximar-se de Deus através da oração, sobre o firme fundamento da obra perfeita de Jesus Cristo. Ao aproximar-se, os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo derramado no nosso lugar. Ao pecarmos e confessarmos os nossos pecados, a justa ira de Deus é aplacada
por causa da obra de Cristo. E a Escritura Sagrada, no próprio livro de Hebreus, nos informa que o Senhor intercede pelos santos, pela sua igreja. Portanto, esta obra de Cristo, diante do Pai, que nos leva a adentrarmos a presença deste grandioso Rei e do trono da sua graça, para encontrarmos lá misericórdia, funciona mais ou menos dessa forma. Digamos que o pastor Sérgio peque. Amanhã ele vai pecar uma vez. E aí como é que funciona esta intercessão de Cristo? E toda esta obra perfeita que o autor dos Hebreus está nos ensinando. O Pai, por ser o justo juiz, santo e glorioso, precisa punir um pecador. Mas a intercessão de Cristo e ele se põe diante do Pai dizendo: eu, na cruz do Calvário, perdoei todos os pecados de Sérgio. Portanto, a tua ira justa, a tua justiça já foi satisfeita na cruz do Calvário. Portanto, Senhor, perdoe o teu servo. É assim que a cada dia e a cada momento que cada um de nós transgride a lei de Deus, peca em pensamentos, em palavras, em atitudes, é que a intercessão contínua e constante de Cristo, que está diante do Pai, e diz: a minha obra perfeita cobriu o pecado, perdoou pecadores, de uma vez por todas. Louvado seja Deus. E é por isso que nós podemos nos aproximar confiantemente diante deste trono de graça. Não importa o que você fez no teu passado, não importa a condição da tua vida hoje, o texto nos chama ao arrependimento, a crer no Evangelho. Diante dos nossos pecados e sofrimentos, temos um trono de graça para nos aproximar a cada dia. Ao sofrer, vá ao Senhor. Ele sabe e entende a sua dor, a sua aflição, a sua angústia, os seus medos. Ele entende. Ao pecar, corra para os braços do Senhor. Ele é misericordioso, o misericordioso Deus perdoador. Ele já pagou por todos os nossos pecados. O texto nos ensina e nos chama a nos mantermos firmes diante das lutas e batalhas que travamos a cada dia. O texto nos dá uma razão, porque cada um de nós deve continuar batalhando a cada momento e perseverar até o último dia. O texto nos ensina, meus queridos irmãos, que existe um trono inesgotável de graça para cada um dos seus filhos. E Ele nos chama a nos aproximar deste trono, confiantemente, de uma forma a sermos agraciados e alcançados por tão grande misericórdia. Meus irmãos, eu não conheço o teu coração. Eu não sei como você está nesta noite aqui. Eu não sei se você está cansado de tanto lutar com pecados que sempre estão batendo à tua porta. Aflições e angústias que talvez somente você e Deus conhecem. Eu quero te dizer que existe um trono de graça que você pode se aproximar confiantemente. Se ouvires a voz de Deus nessa noite,
não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Se você está aqui nessa noite, mas está cansado de tanto sofrer, por tantas circunstâncias e situações desanimadoras, eu quero te dizer que existe um trono de graça e um Deus de todo consolo e conforto, preparado para consolar e confortar o teu coração nesta noite. Para suster ou fortalecer os teus joelhos trôpegos ou frágeis. Talvez você esteja sentindo: eu estou a um passo de um abismo, pastor. E eu quero te dizer, há esperança para você. Há um Deus glorioso, cheio de graça, pronto a te resgatar onde quer que você esteja. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor Deus fortaleça os corações fracos e frágeis. Fortalece a cada um de nós, porque o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Pai amado, usa-nos na vida uns dos outros, para que possamos nos animar mutuamente, nos exortar mutuamente, falarmos a verdade, a palavra em amor uns aos outros, para que não sejamos enganados pelo engano do pecado. Aviva, Senhor, os nossos corações, fortalece-nos na força do Teu poder e leva-nos a nos aproximar de uma vida de oração, do trono de graça, de onde procedem todas as riquezas celestiais, derramadas através de Cristo Jesus, na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!